a mais um episódio de Inumaki! Mas sério, gente, esse episódio teve a coragem de me fazer chorar. O episódio começa com o Iruma amarrando a semente do começo na sua cintura e meio que ele vai junto com o Nafra. E meio que agora é noite do segundo dia. E agora procura uma passagem para meio que se reencontrar com o Lied. Só que aí o Iruma para e meio que pensa: o que eu devo dizer pra Nafra? Já que no final das contas ele ainda são adversários. Mas ele pensa que o Nafra ajudou a coletar a semente. E talvez ele pense meio que dividir o ponto em 3. Ou ele dá a metade para a Nafra. Mas ele vai pensar depois dele se encontrarem com o Lied. Além disso, o Iruma nem mais percebe o cheiro do Nafra. E o Nafra fica coradinho. Talvez é porque meio que o Iruma se acostumou, já que ele se adapta no ambiente. E meio que o Festival da Colheita faz o lembrar de sensações lá do seu passado. Já que antigamente era perseguido por um javali, por uma grande bola de neve, até pescado por um tubarão pelos seus próprios pais. E depois que ele veio pro mundo dos demônios, só foi coisa difícil e nada de se acostumar, já que no começo ele tinha medo de tudo. Naquela hora ele achava que seria comida. Mas no final os demônios eram apenas gente boa. Não gente boa. Demônios bons. Fez amigos, conseguiu dormir tranquilo. Conseguiu até comer até encher o bucho. Até encher o bucho é meio que forçação de barra, Iruma. Até sua vida escolar é divertida, mas ele ainda é humano. Mas se esforçar ao máximo no mundo inferior é a sua vontade. Por isso seu coração está mil. Bom, Iruma e Nafra andam até chegarem numa caverna que era muito brilhante. E o Iruma e a Nafra começam a explorar meio que essa caverna brilhante. Até se divertem muito. Mas foi a partir daí que quando tudo estava na sua programação Iruma normal, o episódio foi daqui pra ladeira abaixo. Pois o Iruma é afetado pelo feitiço do Orobas e vê os seus pais. E a reação do Iruma não foi outra, ele se assustou. Bom, os pais dele estão meio que super felizes, mas o Iruma não, mas meio que ele pensa: é um mundo inferior, mas tudo é possível para esses dois. E daí os pais começam a dançar dizendo: somos irresponsáveis, somos irresponsáveis. E a gente ficou sem dinheiro, mas não se preocupe, vamos arranjar. Então o Iruma meio que pensando: eu vou dar uma bronca por eles terem me vendido. Mas os caras nem prestam atenção e estão procurando dinheiro até no deserto. E aí meio que os pais: bom, se for assim, vamos voltar pra casa, Iruma. E nisso que a mãe do Iruma falou, nem passou Wi-Fi no cu do Iruma. E meio que o Iruma fica indecente, e os pais escandem, já que pro Iruma sempre foi ok. Daí os pais: ele sempre foi assim, Iruma. E daí as coisas começam a ficar bizarras e as vozes também deles: vamos, Iruma. E daí aparece um monstro. E nisso nosso querido Iruma sente medo, fazendo que o Iruma caísse no precipício. E meio que a Nafra meio que olha pra baixo e meio que ela fica: até que ela ouve uma voz e meio que essa voz diz: ele realmente caiu. E era do Orobas e do parceiro dele, que meio que fala: esse carinha caiu feito patinho. E meio que essa pessoa se chama Ocho, e ele fala: Ocho, admira muito você. E meio que o Orobas fala: olha, se ele sair ileso durante o resto do festival cultural, ele vai sofrer ilusões nos seus traumas. E nisso a Nafra fica pistola. Eu também fico pistola. E a Nafra tenta dar soquinhos, mas usa espanto por conta do seu cheiro. Bom, o Ocho quer que essa aí desapareça com suas ilusões, mas meio que os alvos dele são a sala desajustada. Então ele não liga pros outros. Bom, Orobas e Ocho vão embora. E Nafra meio que fica preocupada com o Iruma e pistola com o Orobas e o Ocho. Mas calma aí que a coisa só vai piorar. Iruma acorda e percebe que está num lugar escuro da caverna. O Iruma percebe que sua perna está meio que rasgada e ferida. E ele vê o Asmodeus e a Clara. O Iruma inicialmente fica feliz. E quando ele ia estender a mão, o Asmodeus dá um tapa e meio que fala: não se aproxime, humano. Isso é uma coisa que o Asmodeus nunca diria isso. Especialmente com o quão gado e gay é pelo Iruma. E o Asmodeus fala que toda magia humana era uma mentira. E a Clara fala: odeio mentirosos. E o Asmodeus fala pra não se envolver mais com eles e o chama de traidor. O Iruma meio que tenta cansá-lo mesmo com a perna doída. E daí aparece a Mary. E a Mary só fala que está decepcionada pelo Iruma. E daí aparece o Calego, falando que humanos e demônios é impossível conviverem. E daí aparece o Sullivan e o Ópera, que falam que eles vão devolvê-lo pros seus pais. E vemos que tudo isso, na verdade, é um monstro da ilusão. E a gente fica com uma grande dó e pena do Iruma. Bom, o Iruma foge desse monstro e se esconde. E o Iruma suspirava: fugante. E ele sabe no fundo que nenhum dos seus amigos
o Calego e o vovô dele nunca diriam isso. E que tudo isso é uma ilusão, mas o corpo dele não se movia. Não é porque a perna dele está doendo. E ele, durante todo esse tempo, mesmo sozinho, ele passou bem. Que ser deixado para trás era natural. Que não adianta nada ele se desesperar, pois isso não era algo bom. Mas agora ele arranjou um monte de pessoas legais. E conseguiu um lar caloroso, na qual ele chama de casa muito bem. Mas ele pensa que se por acaso, se ele fosse abandonado por todo mundo, ele voltaria a ficar sozinho. E nesse tempo todo, ele ficou guardando essas palavras. E que ele não queria dizer e nem podia dizer mais. E a gente vê o Iruma chorando, dizendo: eu estou sozinho. Gente, eu chorei com essa cena. Esse episódio teve a vergonha na cara de me fazer chorar. E de fazer o Iruma chorar também. É nessas horas que a gente meio que quer proteger o Iruma como se fosse um lindo bebezinho. E daí, do nada, aparece Bashito. Você é mesmo um idiota sem conceito mesmo? Esqueceu o que eu te ensinei? Bom, era uma ilusãozinha, mas uma ilusão do bem. Isso faz o Iruma levantar e enfrentar o monstro ilusão. E o Iruma, mesmo em lágrimas, faz seu arco. Afinal, ele é um arqueiro. E que esse medo ele vai acertar em cheio. E daí temos um flashback onde temos o treinamento do Iruma e meio que uma flecha que o Iruma tira meio que falha e a Bashito começa a rir fofinhamente. Iruma fica todo coradinho. Meio que o Iruma só fez o que ela meio que faria, que é um passo à frente, depois mirar, e daí ele solta e BAM! Consegue. Só que ele não entendeu as ordens dela. O básico da magia é ter uma imagem bem clara na sua cabeça do que vai acontecer. Ele colocou sua ambição na pena e conseguiu acertar. E ela perguntou se foi pra derrotar o inimigo e meio que fala que não. E a Bashito tá mais fraco do que o Luffy naquela hora. Bom, ela vai ensinar ela a concentrá-lo e criar uma imagem do arco que ele imagina. Então ela pergunta quando a concentração dele fica mais alta. Bom, ele pensa em quando ele está mais calmo, mas ela fala: não, é quando você está sofrendo por uma crise avassaladora. Quando ele está em perigo de vida, sua concentração cresce drasticamente. Então ela meio que faz o Ino imaginar uma lata ser um besta-leão. E que o campo floresce e se o leão te tocar, morre. Então o Iruma tenta, mas falha algumas vezes. Então ele tenta lembrar suas técnicas de sobrevivência, não olhar nos olhos do inimigo. Ou seja, o Iruma viu, não olhe. Então ele finalmente meio que começa a se concentrar, meio que dá um passo à frente, mira, precisa transmitir seu desejo e ele consegue atirar pra perfurar a fera. E meio que a Bashito: muito bem, agora imagine outras 99 decisões difíceis. E meio que a Bashito: então vai desistir? E o Iruma: não, isso não chega no número de dificuldade do que os meus pais me fizeram passar. E meio que a Bashito: que bom. Espera, né? Os errados nesse caso são seus pais. E daí o Iruma vai treinando com todas as 99 as situações difíceis, até o Iruma concluir todas as senhas. E meio que a Bashito pra ela, normalmente os outros desistem mais cedo. E daí ela lembra da época onde os seus discípulos meio que desistiram mais cedo, mas o Iruma meio que permaneceu com ela todo esse tempo. E ela fala: se perder, vai virar meu escravo. E ela fala que tem grandes expectativas no Iruma. Então, de volta ao estado normal, Iruma vai preparando seu arco e flecha, a mesma coisa que ele faz para preparar seu coração. E o Iruma fala: eu não tenho medo desse monstro, eu não tenho medo dos meus pais, que eu tenho medo que chega ao meu corpo até rejeitar é não poder ficar ao lado de todo o pessoal todo. E daí o Iruma consegue fazer o seu arco e fala que ele vai proteger o lugar que está aqui e que tanto ama. E ele consegue perfurar o monstro e fala que vai ficar no mundo dos demônios. E, gente, que cena mais foda. Gente, que evolução de personagem do Iruma teve. Que era um humano que estava com medo de ser comido, pra no final ele se sentir como um dos demônios que vive. Bom, Iruma se sente aliviado, mas ele ainda sente que eles ainda estão no festival cultural e ele precisa voltar. E ele lembra de todo mundo que ainda está no festival cultural e ele acha que é a chance dele de provar que ele pode ficar nos pés dos outros apesar de ser humano. E ele vai arranjar um jeito de vencer
e o episódio termina. 最強の悪魔を決めるこの祭りで絶対優勝してやる。 Esse episódio foi incrível. A gente riu com as crapalhadas da Nafra. A gente chorou naquele momento triste do Iruma. A gente teve raiva do Orobas por ter fazido isso com o nosso bebezinho. E a gente se empolgou quando o Iruma voltou pra cima, determinada a ficar no mundo dos demônios e dar um jeito de vencer esse festival da colheita. Bom, esse foi o episódio 12 da terceira temporada de... Se inscreva no canal, ativa o sininho e compartilha, que meu no Tobias e fui.